Ser contra o sionismo é ser antissemita? Você deve ter ouvido por aí que recentemente os casos de antissemitismo explodiram no Brasil e no mundo. Isso teria começado justamente com a guerra na faixa de Gaza em outubro de 2023. Uma coisa é certa, a guerra aumentou muito o movimento mundial contra o sionismo, ou seja, em defesa da Palestina. Mas isso se reverteu em um ódio generalizado aos judeus? A resposta é muito simples. Não. Para entender isso, precisamos diferenciar o judaísmo do sionismo. O judaísmo é uma religião monoteísta que surgiu na antiguidade. Ela é praticada por milhões de pessoas no mundo. Antes da criação do Estado de Israel, os judeus estavam espalhados principalmente na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos e em alguns países da América Latina. Já o sionismo surgiu milhares de anos depois, no final do século XIX. Ele é um braço da ideologia colonial europeia, a mesma que levou à colonização da África. Inclusive, de princípio, se discutia a criação do Estado judeu na África, na atual Uganda. Só no século XX que foi definido que a Palestina teria o território para criar a colônia sionista. Ou seja, judaísmo e sionismo são duas coisas totalmente diferentes. Só por esse fato, já fica claro que ser antissionista não é o mesmo que ser antissemita. Mas então, por que essas duas ideias são constantemente igualadas? Na Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou chocado com os horrores perpetrados pelo nazismo, que matou 20 milhões de pessoas na antiga União Soviética e criou campos de extermínio de judeus e outras minorias, onde pessoas eram mortas em câmaras de gás e os corpos destruídos em fornos crematórios. Este último fenômeno foi chamado de Holocausto Judeu. Os sionistas utilizaram o genocídio contra os judeus para criar uma propaganda que ocultasse os seus próprios crimes na Palestina. Assim, todo tipo de crítica às atrocidades sionistas passou a ser rotulada de antissemitismo e igualada às monstruosidades nazistas. Como disse um importante intelectual judeu, Norman Finkelstein, criou-se uma verdadeira indústria do Holocausto. A tese é simples: Israel é o Estado judeu, segundo os sionistas. Portanto, se você está contra o Estado judeu, você está contra os judeus de forma geral. E assim, você é um antissemita. Portanto, você é igualado aos nazistas. É uma tese obviamente falsa. Basta compará-la a outros casos. O Vaticano é um Estado católico. Caso você acredite que não deveria ser assim, que ele deveria ser parte da Itália, você é anticristão? Não. O Irã é uma república islâmica. Caso você defenda o retorno da monarquia, você é anti-islâmico? Também não. Essa tese ridícula só convence alguns, pois os sionistas têm grande influência sobre os monopólios da comunicação. A verdade é que o sionismo é o verdadeiro movimento racista. E quem está afirmando isso não sou eu, mas a própria Assembleia da ONU, organização que sempre defendeu os sionistas. Em 1975, com 72 países votando a favor e 35 contra, foi aprovado o seguinte: o sionismo é uma forma de racismo e discriminação. Essa resolução só não existe até hoje porque em 1991, como parte da formulação dos acordos de Oslo, Israel exigiu que ela fosse retirada. Foi mais um golpe dos sionistas. Os palestinos não ganharam nada com os acordos e seguem vítimas do regime mais racista do planeta. Os sionistas seguem investindo dezenas de milhões todos os anos com a campanha para igualar o antisionismo com o antissemitismo. Eles acham que isso será uma proteção eterna, algo que os últimos meses demonstraram ser uma farsa. Mas essa campanha tem um último aspecto muito sombrio. Caso de fato a população mundial acredite que o sionismo e o judaísmo são equivalentes, isso significa que a religião judaica defende o bombardeio de mulheres e crianças, defende bloquear a entrada de comida para milhões de refugiados, defende a tortura, o assassinato em massa, a limpeza étnica. Ou seja, se a campanha israelense tiver êxito, ela será a maior impulsionadora do antissemitismo no planeta. Muitos judeus ultra-ortodoxos consideram que Israel não é um Estado judeu, e sim um Estado sionista, e que essa confusão é a maior ameaça que existe contra os judeus no mundo todo. O investimento na propaganda sionista, que prejudica os judeus, é feito para justificar a criação e a manutenção de uma colônia imperialista no Oriente Médio, voltada contra as populações locais. Como sempre, a realidade é o exato oposto
do que afirmam os sionistas. Quem é contra o sionismo é, na realidade, um aliado, não só dos palestinos, mas dos próprios judeus, pois auxilia a luta real contra o antissemitismo. Enquanto isso, cada centavo de propaganda israelense gasto igualando o Estado de Israel ao judaísmo é um investimento direto no crescimento do antissemitismo.